Pedigree, como é que vocês estão? Eu me chamo Beatriz Bueno, eu sou aluna de produção cultural na UF, sou terapeuta intuitiva e holística e hoje eu sou sua professora aqui no Instituto Vira-Latas Letrados, que é uma escola de conhecimento e autoconhecimento racial brasileiro com o propósito de te ensinar aquilo que não ensinam nas escolas tradicionais. E hoje a gente vai responder a pergunta se existe racismo no Brasil atualmente. Vamos falar um pouco sobre o mito da democracia racial e o homem cordial, que é racismo estrutural e como ele está hoje em dia atuando na sociedade brasileira. Vem comigo! Gente, na última aula eu esqueci de colocar o microfone, né? Porque a gente fica a vida inteira trabalhando sem ferramenta. E quando a gente tem ferramenta, a gente esquece das ferramentas. Para responder a pergunta se existe racismo no Brasil, é muito importante a gente voltar na década de 40, no que estava acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo nessa época. Esse foi o período em que os Estados Unidos estavam sob regime de apartheid, em que os negros e os brancos eram separados, não podiam conviver nos mesmos ambientes. Tinha uma lei americana que proibia os negros de frequentarem alguns lugares, tinham hotéis para negros e brancos, enfim, uma grande divisão que foi conhecida como a segregação nos Estados Unidos. E nesse momento o Brasil acaba sendo exemplo, porque o Brasil é um lugar onde tem muita miscigenação e a gente nunca teve um apartheid, um regime de segregação que fosse delimitado pela lei, porque sem a lei, por costumes e hábitos culturais, nós temos sim uma sociedade dividida e a gente vai falar um pouco disso hoje. É importante lembrar que o Brasil foi o último a abolir a escravidão, como a gente falou na aula passada, em 1888, sem políticas de inclusão dessa população negra. Nessa primeira metade do século XX, com os Estados Unidos sofrendo essa segregação, junto também com grupos como o Ku Klux Klan, que faziam violências com grupos negros, faziam atentados em igrejas, apedrejavam pessoas negras, linchavam pessoas negras nas ruas, e a polícia fazia vista grossa, a polícia não defendia essa população negra, principalmente no sul dos Estados Unidos, que é até hoje mais racista do que o norte. E com tudo isso acontecendo, as comparações dos Estados Unidos com o Brasil parecia um paraíso racial, parecia que realmente não tinha racismo. E esse momento de comparação gerou uma mentalidade que até hoje atrapalha a gente a discutir as questões raciais. Algo que eu não coloquei aqui na lousinha para vocês, mas que é muito importante falar sobre, que está no livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, é que a mentalidade e a postura dos invasores, colonizadores, quando chegaram no Brasil e quando chegaram na América do Norte, nos Estados Unidos, era totalmente diferente. Aqui no Brasil, esses portugueses e espanhóis, maioria portugueses, eles tinham uma mentalidade de exploração total do território e também das pessoas. Então, quando eles chegaram aqui, eles tinham relações sexuais com as indígenas, eles se misturavam, estuprar as indígenas, explorar a terra, arrancar tudo que for possível, curtir. Essa era a mentalidade desses exploradores, e tinham também os jesuítas que ficavam ali catequizando e dizendo que aquelas pessoas se tinham alma, se não tinham alma. Foram essas pessoas que chegaram aqui no Brasil. Enquanto na América do Norte, nos Estados Unidos, a mentalidade dos nórdicos, dos ingleses, ao chegar ali, não era essa de arrancar tudo ao máximo, de se aproveitar daquilo. Era uma mentalidade de ocupar aquele lugar, né, para ser o novo mundo deles. E a população local, os ameríndios que já viviam ali na América do Norte, eles não tinham interesse nenhum em se misturar com essa gente. Eles queriam passar um rodo, matar e colocar as coisas deles para eles viverem. Então, isso foi chamado, a gente estuda até na escola, né, de colônias de povoamento lá e aqui colônias de exploração. É muito importante a gente saber disso para saber dessa construção do mito da democracia racial. Por quê? Porque a exploração aqui, essa invasão desses portugueses, ela consistia já desde o princípio, desde 1500, em se misturar. Tinha essa mistura, em conviver. E nos Estados Unidos a mentalidade era totalmente diferente desses ingleses, eles não queriam conviver com essas pessoas, então já havia a separação. Então essa segregação que vai acontecer séculos e séculos mais tarde, ela já tem uma raiz na mentalidade de quando essas pessoas chegaram naquele país,
naquelas terras, né? E em 1933, Gilberto Freire, que era um sociólogo brasileiro pernambucano, ele lançou um livro chamado Casa Grande e Senzala, que foi um livro, na época, foi muito importante, até hoje, né? Muito importante para a história do Brasil. Mas nesse livro, ele trazia essa imagem do brasileiro como esse brasileiro cordial, que convive com as diferenças e que tudo tá bom e que não tem racismo. O livro dele trouxe um progresso no sentido de dizer que negros e brancos eram semelhantes. Foi uma das primeiras vezes que isso foi dito, que essa ideia foi trazida, disseminada, de que não, a gente é semelhante, somos seres humanos, nós merecemos os mesmos direitos, porque até então tinha uma visão de que o branco era uma raça superior e os negros e os indígenas eram uma raça inferior. Então ele trouxe essa visão de que ninguém era inferior e superior, mas em paralelo ele trouxe esse mito da democracia racial que atrapalha as nossas discussões raciais até os dias de hoje. Por quê? Porque esse brasileiro que convive, que quer curtir, que quer explorar, que quer se aproveitar, essa mentalidade do colonizador que chegou aqui no Brasil, ela não permite o atrito. Então, quando a gente fala de questões raciais até os dias de hoje, é como se a gente, quando a gente aponta essas questões, a gente estivesse criando esse problema. Então, é como, não vamos falar disso. Tem até uma citação do Malcolm X, que foi, para quem não sabe, foi um revolucionário negro lá dos Estados Unidos, que ele fala, se você está dormindo e a casa está pegando fogo, e chega alguém e te acorda e avisa que a casa tá pegando fogo, você pode achar que foi essa pessoa que botou fogo na casa. Mas não foi. Então, quando a gente vem falar de pautas raciais, é comum, principalmente aqui no Brasil, as pessoas acharem que é a gente que botou fogo na casa, sendo que a gente só tá apontando que esse fogo existe e que ele está queimando. E quando você não fala de um problema, não tem como você resolver esse problema. Depois, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda escreve o livro do Homem Cordial, elogiando esse brasileiro que é tão legal, tão gentil e que se mistura. E também no Casa Grande e Senzala, o Gilberto fala que eles tratavam os escravos como se fossem da família. Até hoje a gente tem um legado disso, as empregadas domésticas, que são tratadas como se fossem da família, mas têm uma série de direitos restringidos, vivem uma vida dedicada a cuidar da casa de uma patroa. Enfim, essa mentalidade desse brasileiro cordial é um tema bem profundo, a gente não vai aprofundar aqui hoje, eu só quis trazer para pincelar para vocês, mas é pra gente entender por que é tão difícil a gente falar de racismo, né, no Brasil ainda. Mesmo que depois que as cotas foram aprovadas, esse debate ele tá mais presente, ainda é muito difícil você falar disso sem as pessoas acharem que você está atacando, sem as pessoas acharem que é você quem está trazendo esse problema. E a verdade, gente, é que toda essa construção brasileira, ela trouxe muito mais dificuldade para o nosso contexto de afirmação de direitos das pessoas negras, mestiças e pardas. Tem gente, muita gente que não usa esse termo pardo, que não gosta. Eu utilizo porque ele está no imaginário coletivo, as pessoas sabem do que eu tô falando quando eu tô falando pardo. Mas é importante dizer que para autoafirmação política, a gente tem que se afirmar negro pro IBGE para ter esses direitos aprovados sem apagamento do povo indígena, porque só pardo não tem como saber de onde que é esse pardo, né? Então é importante isso, mas essa grande miscigenação, que é muito maior que a dos Estados Unidos, por mais que tenha miscigenação, mas por causa dessa mentalidade desde que chegaram lá os ingleses, a gente tem muito mais problema, porque é muito mais diluído. E as diferenças das pessoas mestiças também são todos muito diferentes, a gente não consegue se unir. Tem gente de um lado que fala que pardo existe sim, que a realidade do Brasil é diferente, tem que ter essa afirmação da diferença. Tem gente que, a partir das teorias do colorismo, se inspirando bastante no movimento negro dos Estados Unidos, diz que nós temos que se afirmar todos negros e ponto final, negro de pele clara, pele escura, só que isso tem uma adesão pública complicada. A gente tem visto nos últimos anos que isso gera muitas brigas na internet, você pode ver. Isso dificulta muito a nossa união como movimento. Mas o racismo no Brasil, ele é muito evidente. Eu vou colocar um vídeo na BBC para vocês verem. Are more racist at the top than the United States. I mean, the Brazilian military brass is completely white. The Brazilian political elite is, until recently, completely white. Whereas in the United States, the higher up you go now, because of civil rights laws and so on,
the more integrated the population. And the American political elite is thoroughly integrated. I mean, the Secretary of State is black. You know, the Congressional Black Caucus is very powerful. Part of the reason for this is that the way black Americans took over the one-drop rule and turned it to their own ends for mobilization and solidarity. Whereas in Brazil, they go on about their racial democracy. All they mean by that is that white men were going to bed with black women and not feeling guilty about it, and producing mixed kids whom they great beauty queens. But the system remained viciously unequal. Brazil is the most unequal society in the Western world, and blacks are completely at the bottom. So it's a pernicious system. It's apartheid without apartheid laws. And at the top, it's thoroughly racist. Depois de ver esse vídeo, você percebe. Por quê? Porque no topo, aqui como eu coloquei nessa pirâmide, falando de racismo estrutural, o que é o racismo estrutural, gente? É um racismo que está em toda uma estrutura social. Então não é só a questão da desigualdade, é a questão da mentalidade das pessoas, de todas as pessoas desse sistema crescerem, serem ensinadas que preto é feio, preto é desarrumado, fazer comparações, memes na internet, né, de piadinha. As novelas, nos filmes, os pretos como empregados, as pessoas preferem se relacionar com pessoas brancas, padrão, cabelos lisos. Entrevista de emprego, se você tem o cabelo muito afro, é o cabelo exótico, sendo que na verdade é o cabelo natural de uma pessoa. Oportunidade de estudo, enfim, várias coisas que a gente vai falar mais pra frente ainda. Eu vou sempre trazer as estatísticas pra vocês do que é esse Brasil agora, pós-colonial. E é muito importante a gente entender, né, que a gente fica muito discutindo. Enquanto nos Estados Unidos eles já sabem muito bem quem é preto, quem é branco, aqui a gente nem sabe quem é quem, a gente nem sabe quem é negro, quem não é negro, a gente tá brigando entre nós. E é importante que a gente veja que a estrutura superior é de brancos. Não tem pessoas pardas nas estruturas de poder, como a gente viu no vídeo da BBC. Não tem. Nem misturadinho. São majoritariamente brancos. E o resto da base, né, dessa sociedade são os negros, os indígenas, os mestiços, os pardos, todo mundo do jeito que você quiser falar, do jeito que você quiser chamar, negro de pele clara, não importa. Nós somos a base desse sistema. Respondendo a pergunta se existe racismo no Brasil, existe. Só que ainda é difícil falar sobre ele porque as pessoas negam a existência dele, porque o brasileiro não quer falar sobre o problema, ele não quer gerar atrito. Ah, não, vamos ser todos amigos, vamos parar de falar do racismo, como se parar de falar do racismo fosse fazer o problema sumir. E não vai fazer o problema sumir. O que faz um problema sumir é a gente resolver ele, a gente falar sobre ele, a gente dar aula na internet, explicar a história do que aconteceu aqui no país, pra gente poder resolver essa situação. Por hoje, é isso que a gente vai falar. Na próxima aula eu vou falar sobre cotas raciais, né, sobre a importância. Aqui a gente já tem uma ideia de por que as cotas são importantes, mas eu vou falar com mais detalhes disso. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Deixa um comentário aqui do que você achou dessa aula, quais as próximas aulas que você quer ver, o que você tá achando da nossa escola, que esse é um projeto que eu tô muito feliz em estar fazendo com vocês. E como eu deixo sempre aqui no cantinho, tem o Instagram da escola e tem o meu Instagram pessoal também, que eu falo mais de coisas espirituais e outros assuntos, minha vida pessoal, pra quem quiser, pra quem gostar. Deixe seu like, manda esse vídeo pra alguém. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijo!